Olá, pessoal. Vamos dar então continuidade ao nosso conteúdo. Vamos voltar a falar de um item gramatical, tá certo? Nós falamos já há um tempo, né? Pouquinho tempo atrás, sobre alguns itens gramaticais, revisando os tempos verbais, né? Os principais tempos verbais do inglês. Vimos também um pouco de aplicação desses tempos verbais no texto, como é que eles vão construir o texto, né? Por isso que a gente acaba estudando um pouco da gramática para entender como é que ela funciona e vê-la funcionando dentro do texto, não é isso? Então, no caso específico desse material de hoje, muito daqueles tempos verbais que nós revisamos vão reaparecer agora, tá ok? Só que eles vão reaparecer dentro de um outro conteúdo, certo? Então, esse outro conteúdo que eu estou falando para vocês são justamente as sentenças condicionais, tá ok? Que em inglês são chamadas de conditional sentences, certo? Essas conditional sentences, elas tanto têm uma estrutura, quanto elas também têm uma função. E aí, a partir disso, é que a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Então, vamos analisar aqui algumas sentenças. Essa aqui que está na letra A, que diz o seguinte: If you eat sugar, you get diabetes. Essa é a primeira. Letra B. Your stomach will shrink if you eat less. Letra C. If you eat eggs, your cholesterol will go up. Texto D. If you eat snacks, you will spoil your appetite. If you eat later in the evening, texto é: If you eat later in the evening, you will gain weight. Então, a gente tem aí, né, 5 sentenças, estão espalhadas aí, da letra A até a letra E, não é isso? Então, essas são sentenças que nós chamamos de sentenças condicionais, tá ok? Como o próprio nome diz, né, elas são sentenças condicionais porque elas apresentam uma condição, tá ok? E se você prestar atenção nesses 5 textos, né, tem uma parte estrutural que se repete, que aparece em todas as sentenças, que é uma grande característica das sentenças condicionais, tá ok? Então, dê uma olhadinha nessas sentenças que você vai conseguir perceber, né, além de uma estrutura maior, uma estrutura menor, que se repete, que está presente em todas essas sentenças, tá? Então, essa estrutura maior ou menor, ela é a grande característica formal, né, a forma, a estrutura da sentença condicional, e o uso, né, a função, é justamente expressar uma condição. Por isso que ela justamente tem esse nome de sentença condicional, tá? Outra característica é porque essas sentenças condicionais, elas são formadas de 2 sentenças e são escritas, geralmente, uma em seguida da outra, tá? Em português é quando vocês aprendem período composto, né? Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Aqui seria um período composto por subordinação, em que uma sentença depende da outra, né? Uma sentença é subordinada à outra, tá? A gente volta já já para essas aqui. Mesmo caso, tem esses outros exemplos aqui, que eu retirei de um livro didático, né? Que ele traz as imagens para ajudar a entender um pouquinho, e ele traz as sentenças, só que as sentenças incompletas, né? E aqui também do mesmo jeito, se você prestar atenção, tem uma estrutura que se repete, que aparece em todas essas sentenças, e que apareceram também nas sentenças anteriores, lá do slide anterior. Então, nesse caso aqui, você tem também, né, como reconhecer através da estrutura, da forma que as palavras assumem na sentença, e você tem também como descobrir pela função, né, o que elas comunicam, tá? Então, todas elas aqui apresentam condições. Por exemplo, a número 2, né, que tem o homem no espaço, né, tem uma condição expressa nessa sentença em relação ao fato do homem ter ido para o espaço. O item 3 embaixo, do mesmo jeito, né, tem a profecia de Nostradamus sobre o fim do mundo, por exemplo, e outras profecias que ele fazia, e tem também uma condição, né, tem uma condição aí na sentença. O item 5, do mesmo jeito, né, traz uma condição
que é em relação à mulher no trabalho, né, as mulheres assumirem o mercado de trabalho. O item 6 também nos apresenta uma condição sobre a Mona Lisa, né, e o Leonardo da Vinci, que foi o pintor, tá? Então, olhando essas sentenças aqui e as sentenças anteriores, nós temos justamente um item condicional, que é a palavra if, tá? If, que em português é o nosso se, se, que serve justamente para indicar uma condição, né? Se tal coisa acontecer, né? Se tal coisa der certo, se isso, se aquilo. Então, em português, seria para a gente o nosso se, enquanto que em inglês é a palavrinha if. Você pode perceber que o if, ele aparece na maioria das sentenças sempre no começo. Por exemplo, texto A, texto C, texto D e texto E aparece sempre no início, não é isso? E sempre que isso acontecer, você vai ver que a sentença que tem o if, ela é separada por vírgula da outra sentença, né? Então, na letra A, if you eat sugar, você tem uma vírgula depois. Na letra C, if you eat eggs, tem também uma vírgula depois de eggs, né? Letra D, if you eat snacks, também tem uma vírgula, né, depois de snacks. E na letra E, if you eat later in the evening, depois tem uma vírgula. Essa parte vai nos ajudar porque vai justamente marcar, separar onde é que termina e começa cada período, porque são dois períodos que estão juntos, tá? Um tem uma condição e o outro vai ter, então, o resultado, um provável resultado, talvez, tá? Então, nesse sentido, você tem aí, na letra A, if you eat sugar, you get diabetes, com a vírgula, né? E todos os outros com a vírgula. Na letra B, você está vendo que não tem vírgula. Your stomach will shrink if you eat less. Por que que não tem? Porque invertemos a ordem, né? Foi invertida a ordem comum da sentença, né? Que é começar com if. Mas aqui o if foi lá para depois, né? Foi para o outro lado. Então, por conta disso, a necessidade da vírgula foi embora. Então, vamos analisar a letra A. If you eat sugar, you get diabetes. Então, você tem aqui, né, duas sentenças. If you eat sugar, que é se você come açúcar, né? E depois você tem you get diabetes. Você pode pegar diabetes, né? Ou então ficar com diabetes, tá? Depende aí da tradução do verbo get. Então, você tem duas sentenças, né? Uma dependendo da outra. No caso, if you eat sugar, é que depende de you get diabetes, tá? Porque você não pode criar uma sentença só com se você come açúcar, é uma sentença incompleta. Né? Ela precisa de outra sentença para ter sentido. Então, você não pode apenas dizer if you eat sugar e não continuar, né, a frase. Precisa de uma continuação. Então, você tem, geralmente, uma sentença com if, que é incompleta, e depois, né, que é a condição, né, o if é a condição, é a sentença que tem a condição. E depois você tem a outra sentença que vai ser responsável por completar essa condição, né, que vai dar um contexto a essa condição, tá ok? E aí a gente vai trabalhar com condições diferentes. Daqui a pouco a gente vai trabalhando melhor com isso, tá? Letra B. Your stomach will shrink if you eat less. Então, o seu estômago vai diminuir se você comer menos. Aqui são mitos, às vezes, tá? Sobre alimentação, tá ok? Então, existem muitos mitos, né, sobre alimentação. Um deles é que o seu estômago diminuirá se você comer menos. Então, se a gente observar, a estrutura mudou um pouquinho e os tempos verbais mudaram também. Por exemplo, na letra A tem presente, né, que é o simple present, que a gente revisou lá naquela aula de revisão dos tempos verbais, e aqui na letra B já tem o will, que é o futuro, né? Então você veja que vai tendo esse tipo de mudança, tá? Letra C, if you eat eggs, your cholesterol will go up. Ou seja, se você comer ovos, seu colesterol vai lá para cima, né? Seu colesterol vai aumentar, também é um mito, né? Então, nesse caso aí, o mesmo caso da letra B. Você tem o presente, tem também o futuro com will, né? Só que a ordem da B é diferente da C. Aí a ordem da letra C é aquela ordem mais comum, começando com if, né? Então, if, se você comer. If you eat. Então, tem uma condição, né? É só se você comer ovos. Essa é a condição, tá? Letra D. If you eat snacks, you spoil your appetite. Então, também a mesma estrutura, né? Tem um presente, tem um futuro com will. Então, se você comer
lanches, lanchinhos, né? Tipo, ficar beliscando, como a gente fala em português, né? Você vai estragar o seu apetite, né? Por exemplo, antes de comer, antes de fazer uma refeição, um almoço, ou jantar, aí você vai ficar comendo, né? Uns lanchinhos, beliscando, como a gente fala em português. Então, isso aí vai estragar o seu apetite. Também é um mito, né? Não tem base científica para isso, né? If you eat snacks, you will spoil your appetite. Ou seja, se você comer lanches, isso vai estragar o seu apetite. E na letra E, if you eat later in the evening, you will gain weight. Se você comer mais tarde, né, de noite, tipo antes de dormir, por exemplo, você ganha peso, né? Também não tem uma base científica necessária para isso, tá? Então, são todos mitos. E são todos mitos envolvidos em condições, né, em condicionais. Por isso, todas têm if. Se você olhar, todas têm if, tá? Essas outras que eu trouxe aqui para vocês são um pouquinho diferentes, porque agora ela tem outros tempos verbais, né? Por exemplo, na número 2, if man hadn't gone to space. Se o homem não tivesse ido ao espaço. Veja que agora não é mais presente, né? Não é mais futuro. Agora a condição está expressa através de um tempo verbal que nós revisamos, que é o passado perfeito. Had, né? Com o verbo gone aí representando o particípio passado. Só que na negativa, né? Hadn't gone. Então, aqui é uma condição também, mas é uma condição diferente dessa condição aqui, né, da comida, dessa condição sobre a alimentação. São condições, digamos, mais simples, provavelmente acontecem, né, ou aconteceram, são coisas que são mais prováveis de acontecer. Aqui, né, tem um pensamento um pouco diferente, né, as situações são um pouco diferentes. E a gente vai trabalhar com tudo isso, dividindo aqui essas sentenças em números, tá ok? Então, a gente vai estudar as condicionais a partir de números diferentes. Nesse vídeo, nós vamos estudar as condicionais 0 e 1, e depois a gente vai estudar as condicionais 2 e 3, tá ok? Então, basicamente, no inglês, nós temos 4 condicionais. Nós temos a condicional 0, que é essa daí que vocês estão vendo. Temos a condicional 1, ou então primeira condicional. E aqui nesse vídeo não tem, mas depois eu vou fazer outro vídeo, com as condicionais 2 e 3. Então, a gente começa a contar do 0 até o 3, e aí dá 4, tá? Então, você vai encontrar zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Às vezes você encontra também como um número, sem ser como um número cardinal e não um número ordinal. Por exemplo, condicional 1, condicional 0, 2, 3, tá? Às vezes também pode encontrar dependendo do material. Essas duas são mais simples de entender, tá? Então, elas podem aparecer juntas, até aqui nesse vídeo, para explicar, é mais tranquilo, tá? O que é uma zero conditional? O que é uma condição zero? Né? Ele explica aqui embaixo, né? The zero conditional sentence consists of two clauses, an if clause and a main clause. It is used to make statements about the real world and often refers to general truths. Então, a condicional zero, ela consiste de duas sentenças, que em inglês é a palavra clause, tá? Clause, em inglês, é o que seria uma cláusula, por exemplo, né? Pode ter essa tradução. Mas quando a gente fala de gramática, clause, para a gente, em português, seria o que a gente chama de período, ou de sentença, né? Ou então oração, tá? Então, a sentença condicional, ela sempre tem duas orações, dois períodos. Por isso que ele diz aí two clauses, tá? Então, sempre tem duas, né? Depois ele diz, an if clause, ou seja, é uma sentença com if, que em inglês ele vai chamar de if clause, e a outra é uma main clause, que é uma sentença principal. Então, você tem uma sentença principal e tem a outra que não é principal, que é o if, tá? Então, sempre vai ter essas duas. É necessário que existam as duas para poder você formar o período composto, tá? O que ele diz na sequência? It is used to make statements about the real world. Ou seja, é usado para fazer afirmações sobre o mundo real and often refers to general truths. E frequentemente elas se referem para verdades gerais. Ou seja, elas, como eu falei para vocês, são mais comuns e mais fáceis de entender, porque são coisas gerais, né, que acontecem, verdades gerais, fatos comuns,
que costumam acontecer e que costumam ser repetidos, né, muito frequentemente. Então, por isso, elas são mais usadas e são mais fáceis de entender. O que é que você vai ter? Em relação à estrutura, é só você escolher o presente simples e pronto. Vai ter o presente simples na if clause e vai ter o presente simples na main clause, ou seja, são dois períodos. Cada período é formado pelo presente, tá? Então, aqui você tem um exemplo, né? Tem a estrutura lá, ó, if plus present simple plus present simple, ou seja, a sentença que tem o if também tem o presente simples e a outra que não tem if também tem o presente simples, tá? Então, aqui você tem alguns exemplos, né, que são exemplos bem comuns, bem fáceis de entender, tá ok? E aí, ele vai mostrando aqui. Primeiro exemplo, if you heat ice, it melts. Ou seja, se você aquecer o gelo, ele derrete. Então, vamos pelo que a sentença está comunicando, né? A sentença inteira está comunicando justamente o que ela disse lá em cima na explicação. Ou seja, é uma afirmativa, né? Statement é uma afirmativa sobre o mundo real e se refere a uma verdade, né, geral. Ou seja, é o mundo real? É, porque no mundo real, se você aquecer o gelo, ele derrete. Então, isso é o mundo real. E é uma verdade geral, né? Ou seja, serve para todos, ou serve para, né, nesse caso aqui, serve para todo o mundo, né? Porque é uma verdade científica. Se não for uma verdade científica, pode servir para um grupo, para um número de pessoas, mas sempre tem serventia. Em relação à estrutura, veja que ela tem o if, né, que é obrigatório, e o verbo está sendo usado no presente. If you heat. Heat é um verbo, né, que é o verbo aquecer, esquentar, e aí ele está sendo usado no presente, certo? If you heat ice. Próxima sentença, it melts, né, a segunda parte, que é a sentença principal, que ele chama de main clause, né, que é a sentença principal. Nesse caso aí, ela também está no presente. Veja que o verbo melt, ele tem um S, né? Tá melts. Por quê? Porque o sujeito é it. Sempre que o sujeito for it, que é a terceira pessoa do singular, nós fizemos a revisão, né, do simple present. Quando isso acontecer, o verbo tem que ter S na terceira pessoa do singular no presente simples, né? É a regra de conjugação do presente simples no inglês. Então, if you heat ice, está no presente. It melts também está no presente. Ou seja, é uma coisa que com certeza vai acontecer, entendeu? Se a condição for cumprida, com certeza o resultado é garantido. Ou seja, if you heat ice, se você aquecer o gelo, que é a condição, se você cumprir essa condição, o resultado é certo, que é ele derrete. Não é? Então, se eu cumpro a condição de derreter o gelo, né, aliás, se eu cumpro a condição de esquentar o gelo, de aquecer o gelo, certeza que ele derrete. Então, é isso que a condicional número 0, né, zero conditional, é isso que ela expressa. É uma sentença totalmente verdadeira, verificável, né, totalmente certa de acontecer. Segundo exemplo, if you heat water to 100 degrees, it boils. Um exemplo parecido com o primeiro exemplo. Se você aquecer água a 100 graus Celsius, ela vai, então, ferver, né? Ela ferve, tá? Então, se você aquecer água, é o mesmo verbo, ó, if you heat, né? É o mesmo verbo, só que o complemento agora não é mais gelo, agora é água. Então, se você aquece a água a 100 graus, né? No caso aqui é Celsius, né? 100 graus Celsius, ela ferve, né? E de fato, né? Se você aquecer isso aí, é certeza. Então, mesmo caso, ó, segunda sentença, it boils, tem o S, porque é a mesma explicação do de cima, né? It, terceira pessoa do singular, do simple present. Então, it boils, tem que ter o S, tá? E no caso da primeira parte, o sujeito é you, então usa o verbo normal sem o S. Heat, you heat. Ok? Terceiro exemplo. If you want to be fit, you need to do exercise every day. If you want to be fit, se você quer, né, ficar em forma, you need to do exercise every day. Você precisa fazer exercício todo dia. Então, aqui, né, mesmo caso, presente, presente, né? Primeira sentença, if you want to be fit, está no presente.
You need to do exercise, também está no presente, né? Ou seja, em português, se você quer ser, né, se você quer estar em forma, ficar em forma, if you want to be fit, então você precisa fazer exercício. You need to do exercise every day, né? Tem um complemento, every day. Mas no mesmo caso, se você fizer o exercício, né? Aliás, sim, fazendo o exercício, né? Se você faz o exercício, você fica em forma. É certeza, né? Tem essa certeza da condição zero, né? Da zero conditional, tá? Quarto exemplo. If I listen to loud music, I always have a headache. Ou seja, se eu escuto música alta, eu tenho dor de cabeça. Né? Então, para essa pessoa que está dizendo essa frase, né, esses dois períodos, é uma certeza, é uma afirmação para ela. Né? Então, quando ela diz, if I listen to loud music, se eu escuto música alta, I always have a headache. Eu sempre tenho uma dor de cabeça. Então, é uma verdade para essa pessoa, né, que tá dizendo, entendeu? Então, if I listen, né, ou seja, presente, I listen, eu escuto, né, se eu escuto. Depois, I always have. Então, eu sempre tenho. Então, os verbos estão no presente, tanto na primeira parte da sentença, quanto na segunda parte, né? I listen, I have. Os dois estão no presente. Então, está seguindo a estrutura direitinho, né? E o sentido também está sendo feito, né? Está sendo posto, ok? Último exemplo. If it rains, the ground gets wet. Ou seja, se chove, o chão fica molhado. É uma verdade, né, geral. Isso aí, certeza acontece, né? Certeza vai acontecer. Então, as duas sentenças estão no presente. If it rains, está no presente. The ground gets wet também está no presente. Veja que os verbos estão com a letra S, não é? Na primeira parte, rains tem o S e gets também tem o S, porque o sujeito é terceira pessoa. It rains. Então, it, terceira pessoa do singular, precisa do S, o verbo. The ground, que é o chão, né? O chão também é terceira pessoa. Então, the ground gets. Então, precisa também do S, tá? Então, essa primeira, né, que é a primeira condicional, que na verdade a gente chama de zero, né? Zero, né? Zero conditional. Ela é simples porque é só presente, presente, né? Na sentença que tem o if, tem o presente, e na outra sentença principal que não tem if, também tem presente. Então, é presente, presente, tá? Então, ela é simples por conta disso. Então, justamente a gente usa presente, presente, porque o presente em inglês serve para falar de afirmações comuns, né, de afirmações verdadeiras, né, de afirmações de maneira mais geral, tá? Saindo da zero conditional, a gente vem para a first conditional, tá? E aí, do mesmo jeito, ela tem uma estrutura, ela tem um uso, e aí tem os exemplos. Comparando uma com a outra, você vai ver a diferença agora, tá? Porque só pela estrutura já é diferente. Na estrutura agora, você tem if e tem o simple present, não é isso? Com o if. Só que a outra sentença, que é a sentença principal, não pode mais ter o presente. Agora tem que ser o futuro. Tem que ser o simple future, tá? Então, voltando, aqui na zero você tinha presente e presente, né, nas duas, na if clause e na main clause, né, ou seja, na sentença que tem if e na outra sentença que não tem o if, as duas usam o presente. Agora não. Agora, só quem vai usar o presente é o if, é a sentença que tem if. A outra sentença não vai poder ficar no presente, ela vai ter que ir para o futuro, simple future. Quem é o simple future? É aquele tempo verbal que usa will. E aí ele mostrou a forma negativa também, não é won't, mas é will, né? O geral é will. Won't só se estiver na negativa. Que nós revisamos, né? Esse tempo verbal com will. Então, é presente e futuro agora. Não é mais presente, presente. Agora é presente e futuro, tá certo? Mas a estrutura é basicamente a mesma, só está sendo mudado, né, o tempo verbal agora. Mas a estrutura é basicamente a mesma, tá? Então, você tem o if, você tem o tempo, o verbo no presente, depois você tem, né, outro verbo, ou o mesmo verbo, só que ele tem que estar no futuro, ok? Para que serve a primeira condicional? A primeira, né, que é a first conditional, diz ali, ó, na partezinha tem usage. To talk about possibilities in the present or in the future. Agora você vai falar de possibilidades no presente ou no futuro, tá? Aqui, na zero, né, não era bem possibilidades, né, eram coisas
mais certas, mais verdades mais gerais. Agora você vem para possibilidades, porque depende da coisa acontecer ou não. Ou seja, depende da condição se cumprir ou não. Entendeu? Ou seja, na condição zero, se você cumprir, né, a condição sendo cumprida, com certeza vai ter o resultado esperado que está na outra sentença. Aqui não, porque tem uma possibilidade de acontecer, não é? Só se acontecer, não é? Se a condição for cumprida, aí sim nós vamos ter o resultado esperado. Olha os exemplos aqui. O primeiro, if it rains, I'll stay at home. Olha os verbos destacados, né? Rains está de vermelho e will stay, os dois estão de vermelho, para poder mostrar a diferença de tempo verbal, não é? Rains está no presente e will stay está no futuro, não é isso? Os dois estão no aspecto simples, só que um é presente simples e o outro é futuro simples. Então, rains, por que que o rain tem um S? Nós vamos ter ali o rain com S, né, porque ele está no presente, terceira pessoa, que é o pronome it. Então, por conta disso, if it rains, tá? Então, tem o S. Will stay, I will stay. Tem o will, porque é futuro, né? E stay, né? Está escrito desta forma, mas a ideia dele vai ser de futuro por causa do will. Então, em português seria o quê? If it rains, se chove, eu ficarei em casa. I will stay at home. Se chove, eu ficarei em casa. Então, é uma possibilidade, veja só. Em cima ele disse, né? To talk about possibilities in the present or in the future, né? Então, tanto pode ser possibilidade no presente ou no futuro, tá? Então, aqui é uma possibilidade de futuro. Muito embora esteja escrita no presente, é uma possibilidade de futuro, né? Se chove, na ideia é a seguinte, não está chovendo, né? Não está chovendo. Então, a pessoa diz assim, se chove, eu ficarei em casa, né? Então, tem uma possibilidade, porque a pessoa não diria isso se não tivesse possibilidade de acontecer, né? Se não tivesse uma fração de possibilidade, pelo menos, né? Não seria dito. Então, ele pensou que isso pode acontecer, então teve que sair da condição zero, né? E agora para a primeira condição, para a primeira condicional, first conditional. Segundo exemplo, if I wake up late, I will miss the bus. Se eu acordo tarde, eu perderei o ônibus, tá? Em alguns casos, você vai ver no português o pessoal traduzindo assim, ó. Ao invés de você traduzir se eu acordo, algumas pessoas podem traduzir assim, se eu acordar tarde, eu perderei o ônibus, tá? Só que se eu for trazer do jeito que está no inglês para o português, né, você não vai traduzir se eu acordar, você vai traduzir se eu acordo, tá? Porque também é uma possibilidade, né, no inglês dessa forma, tá? Então, if I wake up late, se eu acordo tarde, está no presente, né? I wake up, no presente, certo? Futuro, I will miss, né? Eu perderei o ônibus. Ou seja, é uma possibilidade, né? De eu acordar tarde, por isso que eu estou usando uma condicional, né? A primeira condicional, first conditional, né? E aí, se essa possibilidade for cumprida, né? Aí, se ela acontecer de fato, aí o resultado é perder o ônibus, né? I will miss the bus, certo? Só que como ainda está tudo na mente, na imaginação, na possibilidade, então, né? É um pensamento apenas, né? Certo? Então, veja que o sujeito é I wake up, I will miss. O verbo não mexeu, né? No presente, wake, continuou wake, não tem que colocar S, né? Porque não é terceira pessoa, tá? E o will miss é a mesma forma para todo mundo, né? Lembram lá quando a gente estudou o simple future, né? Will não muda, é igual para todo sujeito, qualquer sujeito é o will, certo? Terceiro exemplo, and if it's sunny, we'll go to the park, né? E vou traduzir como faz sol, tá? It's sunny, para dizer que está ensolarado, faz sol, tá? E se está ensolarado, se faz sol, nós iremos ao parque. We'll go to the park. Mesmo caso, né? It's, né? Aí é o verbo to be, tá certo? Só que tá abreviado, né? Ao invés de ser it is, vai ser it's, né? E é presente, né? Essa forma aí do verbo to be é o presente. Will go, né? Eu irei
para o parque é futuro, só que também está abreviado, né? Ao invés dele utilizar will, ele abreviou com o apóstrofo LL, tá certo? Então, segundo exemplo. Não, esse foi o terceiro. Quarto exemplo, ok? If Juan leaves, Paula will be sad. Então, se Juan vai embora, né, leaves, partir, no sentido de ir embora, né? Se o Juan, né, parte, Paula ficará triste. Paula will be sad. Então, leaves, mesmo caso. Por que que leaves tem o S? Porque o sujeito é Juan. E Juan é terceira pessoa, não é isso? Então, Paula ficará triste, né? Estará triste, que é o verbo to be. Então, mesma explicação. Está no futuro, né? Will be. E a outra sentença que tem with está no presente. One lives. If one lives. Tá? Penúltimo exemplo. If I find your email, I will send you the picture. Se eu encontro seu e-mail, algumas pessoas vão traduzir se eu encontrar seu e-mail, eu enviarei a foto, né? Eu te enviarei, eu enviarei para você a foto. Então, mesmo caso, I find, presente, I will send, futuro, né? Pela estrutura, é bem simplesinho, tá? Mas não é só entender a estrutura, pessoal, é entender também a condição, né? O que que a sentença está comunicando, ok? If you study hard, you will pass your exams. Se você estuda, né, muito, você passará nos exames. Então, é uma possibilidade, não é? Você passará, né, a certeza, mas a possibilidade, né, se você estudar, né, tem uma condição. If you study, né, ou seja, se você estuda, essa é a condição. Se a condição for cumprida, então você tem ali you will pass. Fica no campo da possibilidade, porque não sabemos se vai ser cumprida, né? Se a condição vai ser cumprida, tá certo? Então, por isso que fica nessa questão, ok? Pronto, então aqui a gente encerra as duas primeiras, tá? Que são simples, a zero e a first conditional, porque são, né, parecidas de estrutura, só trocam o presente pelo futuro, então elas são mais simples um pouquinho. Depois a gente vai trabalhar com as outras, que são a segunda e a terceira condicionais, que os tempos verbais já são mais complicados um pouquinho, certo? Então, por hoje é só.